Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o filho está sofrendo uma campanha orquestrada pelo governador do Rio, Wilson Witzel. O Ministério Público investiga se Flávio recebeu repasse de salários de servidores. Emílio Odebrecht manda demitir o filho Marcelo por chantagear a própria empresa. Você vai ver também. Ex-governador da Paraíba é preso ao desembarcar no Brasil. Ele é acusado de desviar milhões de verbas da saúde e da educação do estado. Gedel Vieira Lima, ex-ministro dos governos Lula e Temer, é transferido de Brasília para um presídio em Salvador. Lava Jato do Rio denuncia Dario Messer, o doleiro dos doleiros, o ex-presidente do Paraguai e mais 17 por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Prévia da inflação de dezembro dispara com a alta do preço da carne. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Esta semana, o parlamentar foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio é acusado de ficar com parte dos salários dos servidores do gabinete quando era deputado estadual. Se ontem o presidente Jair Bolsonaro evitou falar sobre a situação do senador Flávio Bolsonaro, hoje saiu em defesa do filho. Em uma entrevista tensa, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente voltou a insinuar que as investigações contra Flávio são orquestradas pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Já perguntaram para o governador Witzel por que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? E pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, ver se vai investigar o Witzel. Perguntaram para o juiz Itabaiana como é que ele quebra 93 sigilos em 5 linhas. Fizeram busca e apreensão de casa de pessoas, não tinha nada a ver com isso. Arrombaram a loja de chocolate de meu filho. Bolsonaro também rebateu vários dos pontos que embasam as investigações do Ministério Público. O senador Flávio Bolsonaro é acusado de ter ficado com parte dos salários de funcionários quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, ele teria utilizado imóveis e uma loja de chocolates para lavar o dinheiro. Acusaram ele também de estar ganhando mais na casa de chocolate. O que acontece? Quem leva mais clientes para lá, ele leva um montão de gente importante para lá, ganha mais. É a mesma coisa chegar aí pro, deixa eu ver aqui, pro Neymar. Por que está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante. Que não é comunismo. Estão fazendo isso. Desde o ano passado investigam meu filho, não acharam nada. Pera aí, vou continuar. Foi acusado, ele foi acusado pelo MP do Rio de Janeiro de ter botado fracionadamente depósito de R$2.000 no caixa eletrônico no banco. O depósito de 2.000 é o limite para ser colocado via caixa eletrônica. Ele mexe com casa de chocolate. Bolsonaro voltou a dizer que o dinheiro depositado na conta da primeira-dama, Michele, por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e que também é investigado, foi um empréstimo. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Vocês se equivocaram. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, pelo amor de Deus. Comprovante, se é comprovante de tudo. Tudo pro outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 85. Nunca tive problema com ele, pescava comigo. Andava comigo no Rio de Janeiro, tinha que ter um segurança comigo, andava com meu filho. Pô, e daí, de repente, se ele fez besteira, responda pelos atos dele. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que esta pode ter sido a última entrevista dele no ano. Na semana que vem, ele viaja para uma base da Marinha, na Bahia, onde irá passar o ano novo. Na conversa dominada pelo tema Flávio Bolsonaro, o presidente confirmou que deve publicar um indulto natalino que incluirá perdão para a pena de alguns crimes cometidos por policiais. Bolsonaro ainda disse que não foi consultado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade da criação de um imposto sobre as transações feitas pela internet. A iniciativa tem sido chamada de CPMF digital. Se ele está estudando, não chegou para mim ainda. Tá? Ele quer, na verdade, substituir impostos. Ele quer simplificar essa teia, esse cipoal de impostos, que é difícil ser patrão no Brasil.
Qualquer fiscal chegar na tua empresa vai achar uma maneira de te multar. Para você ser patrão hoje em dia aqui, você tem que ser um herói. Tá? Ou ter poderes sobrenaturais para fugir das fiscalizações. Em nota, o governador Wilson Witzel declarou que não interfere no trabalho de investigação policial nem sobre o Ministério Público. Disse ainda que a filha do juiz Flávio Itabaiana, a advogada Natália Itabaiana, trabalha na Casa Civil do Estado como secretária. O Tribunal de Justiça do Rio afirmou que as decisões judiciais devem ser respeitadas e que cabe à parte insatisfeita recorrer judicialmente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, defendeu hoje a reforma do Judiciário. Em almoço com jornalistas, o ministro Noronha fez um balanço dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Ele disse que, apesar do aumento de 10% nos processos recebidos, a Corte conseguiu reduzir em quase 8% o número de ações que tramitam no tribunal. Ao falar sobre prisão após condenação em segunda instância, o presidente do STJ afirmou que não é essa a discussão que tem que ser feita e defendeu uma reforma ampla do judiciário. A sociedade ela não quer julgamento, prisão depois do segundo grau, a sociedade quer que aquele que seja condenado cumpra a pena logo, para que a sanção estatal tenha eficácia social, como medida de repressão, mas também como medida de exemplo, para que outras pessoas não venham também a delinquir. Eu questiono a morosidade do judiciário em decorrência de um sistema recursal ultrapassado, ineficiente. O ministro Noronha disse ainda que quer reformular a Justiça Federal do Brasil e que esse processo vai começar por Minas Gerais. Nós estamos criando um novo conceito de tribunal em simplicidade, em agilidade. A gente quer criar um novo modelo de justiça federal no Brasil. João Otávio de Noronha afirmou também que o caminho para diminuir a violência no país é investir em educação. Tirar o jovem da favela, do bairro pobre e colocá-lo na escola tempo integral, com alimentação adequada, com formação adequada, com esporte, etc. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, afirmou hoje que não há possibilidade do Congresso Nacional aprovar um imposto nos moldes da antiga CPMF. Esta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que poderia ser criada uma taxa sobre as transações financeiras feitas pela internet. A gente já falou em outras ocasiões, tanto o Senado como a Câmara, que o Brasil não aguenta mais aumentar a carga tributária. As pessoas insistem em falar sobre isso, que é um tema que o Parlamento já decidiu que não vai fazer. Então, na Câmara dos Deputados, o sentimento do presidente Rodrigo Maia é que não passa a criação de um novo imposto, seja ele qual for, e no Senado também eu já falei sobre isso. Nesse primeiro momento não dá nem para prometer, porque a gente é contra que vai aumentar, nem para prometer que vai diminuir. Então é o sentimento do Senado e da Câmara não aumentar a carga tributária dos brasileiros. A Caixa paga hoje o valor complementar do saque imediato do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Tem direito à retirada beneficiários com contas ativas ou inativas, com saldo de até R$ 998, isso em 24 de julho. A parcela extra é para trabalhadores sem conta na Caixa, nascidos de janeiro a outubro. Para os não correntistas nascidos em novembro e dezembro, o valor já foi liberado na quarta-feira. Para quem optou por crédito em conta, a quantia deve ter caído hoje. Segundo a Caixa, 22 bilhões já foram sacados até o dia 10 de dezembro. Termina hoje o prazo para que as empresas paguem a segunda parcela do 13º salário. Desta segunda parte são descontados o imposto de renda e o INSS sobre o valor integral do benefício. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o pagamento deve injetar cerca de 214 bilhões de reais na economia. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que acabava com o pagamento do DPVAT a partir do ano que vem.
O julgamento ocorreu no plenário virtual e foi encerrado na noite de ontem. Para a maioria dos ministros, o DPVAT, que é um seguro obrigatório pago por donos de veículos, tem uma função social. Os recursos são utilizados no atendimento de vítimas de acidentes. Os ministros atenderam a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. O mérito da matéria ainda precisa ser analisado pelo plenário tradicional, mas ainda não há uma previsão de data. Até lá, fica suspensa a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que acabava com o DPVAT. O seguro obrigatório é pago junto com o IPVA. A Justiça de Brasília mandou soltar outro acusado de ter participado das invasões a celulares de autoridades brasileiras, entre elas o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O DJ Gustavo Elias Santos fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Gustavo está preso desde julho, quando foi detido na Operação Spoofing. Ele é o segundo dos 6 indiciados pela Polícia Federal a fechar um acordo de colaboração. Os 4 brigadistas presos e soltos no mês passado, acusados de atear fogo em áreas de conservação ambiental em Alter do Chão, no Pará, foram indiciados pela polícia. Segundo o delegado Valdir Freire Cardoso, que assumiu o caso por determinação do governador Helder Barbalho, existem indícios da participação dos brigadistas nos incêndios, com o objetivo de conseguir doações. A defesa dos 4 declarou que a conclusão do inquérito é precipitada. O presidente Jair Bolsonaro anunciou numa transmissão feita pela internet que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. Agora há pouco, então, tive a grata satisfação de receber um telefonema do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Uma conversa de aproximadamente 15 minutos, no espírito maior da cordialidade e respeito entre 2 chefes de Estado. Entendo o que ele queria, pretendia fazer e deu meus argumentos para ele. Ele se convenceu dos meus argumentos e decidiu dizer a nós todos brasileiros que o nosso aço e o nosso alumínio não serão sobretaxados. Repito, não serão sobretaxados. Também numa rede social, o presidente americano confirmou a conversa com Bolsonaro e contou que ambos falaram sobre vários assuntos, inclusive comércio. Escreveu que a relação entre Estados Unidos e Brasil nunca esteve tão forte, mas não mencionou a sobretaxa do aço e do alumínio. Foi divulgada hoje pesquisa Ibope com a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. A Confederação Nacional da Indústria encomendou o levantamento. Segundo o Ibope, 29% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom, 31% regular e 38% acham a gestão atual ruim ou péssima. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 5 e 8 de dezembro. O padre Marcelo Rossi celebrou hoje a tradicional missa de Natal da Santa Casa de São Paulo. Somente pacientes, familiares e funcionários da Santa Casa participaram da missa, celebrada por Dom Fernando Figueiredo e pelo padre Marcelo Rossi. A capela ficou pequena, por isso a celebração não foi lá dentro. O número de pacientes, médicos, funcionários presentes à tradicional missa é tão grande que ela é celebrada aqui, no pátio. Um dos maiores hospitais filantrópicos do país reuniu mais de 500 pessoas para a missa. Não faltou emoção nem histórias de superação. Eu estou aqui, saudável, eu fiz 2 cirurgias, eu não tenho sequelas, eu não tenho nada, eu tenho Jesus. Estou aqui hoje sem nenhuma sequela, graças a Deus. Essa turma atende o ano inteiro pacientes de todo o Brasil e até de outros países. Para eles, esse é um momento de renovar as energias. Muita paz, muito amor, muita comunhão, e essa é a família da Santa Casa. Durante a homilia, o bispo exaltou a palavra e pediu que todos celebrassem o nascimento de Jesus. Acolhemos Jesus, acolhemos sua palavra e ela se realiza, se concretiza na nossa vida. No final da missa, padre Marcelo Rossi foi até os enfermos para uma bênção especial. Como é que o senhor se sente num momento como esse? A importância de levar
a serviço de Jesus, que eu falei lá embaixo. Estamos levando o amor dele. Isso mexe com o senhor? Com certeza. E lembre-se que era para não estar aqui depois daquele empurrão. Deus foi tão maravilhoso comigo, ai de mim se não souber, né, servir o Senhor. E agora a segunda parte. Um funcionário entrou armado em uma empresa na zona sul de São Paulo hoje à tarde e atirou contra um grupo de pessoas. 2 mulheres foram mortas. Ao vivo de São Paulo, o repórter Guilherme Lopes traz as informações desse caso. Como é que foi isso, hein, Guilherme? Boa noite. Olá, Augusto, Salete, boa noite a todos. O caso aconteceu aqui no bairro da Saúde, na zona sul da cidade. Era por volta das 5 horas da tarde, o homem, que era funcionário da empresa, entrou armado aqui no local e atirou contra os funcionários. 2 mulheres foram atingidas e morreram no local. Uma terceira pessoa também foi atingida, mas ela conseguiu sair correndo e foi socorrida a um hospital da região. A polícia ainda permanece aqui no local, aguardando o trabalho de perícia. De acordo com as informações que apurei há pouco, o homem funcionário da empresa teria participado de uma confraternização na semana passada e teria havido um desentendimento. E hoje, provavelmente, ele teria voltado para se vingar. A polícia ainda está apurando todas as informações e não descarta nenhuma hipótese para esse crime aqui na zona sul de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando este caso. Guilherme Lopes, da zona sul de São Paulo, para a Rede TV News. Obrigada, Guilherme. A polícia prendeu a dona de um salão e uma esteticista em Contagem, Minas Gerais. Elas são acusadas de aplicar silicone industrial em várias clientes. Essa representante comercial foi uma das vítimas que procuraram a delegacia. Ela teve problemas de saúde após passar por uma bioplastia com a esteticista Amanda Fernandes França. A paciente pagou R$4 mil para aplicar hidrogel nos glúteos, mas exames comprovaram que o material injetado foi silicone industrial. Devido às queimaduras que deram no meu glúteo, ficaram cicatrizes. Eu tô com uma deformidade muito feia. Hoje eu não coloco um biquíni mais, porque como desceu assim pro meu quadril, meu médico está controlando para não descer para as minhas pernas. Diversas vítimas se encontram desesperadas com um processo de infecção instalado e elas estão procurando aí cirurgiões plásticos para fazer essa retirada desse produto e essa cirurgia custa em torno de R$28 mil. A dona do salão, Deise Martins Lopes, também foi presa. Fotos comprovam que ela ajudava a injetar os produtos nas pacientes. No momento do flagrante, os policiais encontraram silicone industrial vencido há 5 anos. Para enganar as clientes, o produto era colocado em embalagens de hidrogel. O silicone industrial serve para poder vedar vidros, para utilizar na limpeza de peças de avião, na peças de navios. Não é utilizado e nunca recomendado para uso estético, porque pode causar inclusive a embolia pulmonar e a morte. De acordo com as investigações, nos últimos 10 meses, entre 60 e 100 mulheres de várias regiões do país passaram por procedimentos com as suspeitas, que teriam lucrado mais de R$250 mil. Elas vão responder pelos crimes de lesão corporal, exercício ilegal da profissão e estelionato. Se condenadas, podem pegar de 10 a 15 anos de prisão. Muito mal, né? Que assim, eu sou uma pessoa muito saudável, né? E assim, isso tem me afetado muito no meu emprego, porque fora a preocupação dos meus pais. É mais pela saúde que eu não tenho mais mesmo. Um absurdo esse caso. O médico acusado por 20 mulheres de abusos e assédios sexuais foi solto pela segunda vez pela Justiça de Minas Gerais. O juiz responsável pela soltura entendeu que Edilei Rosa de Novaes não descumpriu nenhuma medida imposta depois da primeira prisão. Entre elas, a que o impede de trabalhar.
O ginecologista havia sido preso pela segunda vez no início da semana, durante a operação de busca e apreensão na casa e no consultório dele. 20 mulheres denunciaram Edilei formalmente por abusos e assédios sofridos durante consultas. O médico nega ter cometido os crimes e os advogados informaram que ele segue à disposição da Justiça. 9 presos conseguiram fugir na madrugada de hoje pela porta da frente de uma cadeia em Contagem, na Grande Belo Horizonte. A polícia pede ajuda da população para tentar recapturar o bando. Uma câmera de segurança flagrou quando alguns detentos passaram correndo pela rua com o uniforme do sistema prisional. 9 presidiários conseguiram fugir pela porta da frente da cadeia de Contagem. Logo depois, outros detentos fizeram uma rebelião na unidade. O motim durou cerca de 4 horas e não houve feridos. Paredes e grades foram quebradas. Durante o dia, todos os 195 presos foram transferidos. O local tem capacidade para 95. A Secretaria de Justiça de Minas divulgou os nomes e as fotos dos 9 fugitivos e pede ajuda da população por meio do Disque Denúncia, número 181. Já está online no Facebook da Rede TV o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. Histórias do Dia, com a apresentação de Érica Reis, vai trazer vídeos com conteúdo exclusivo, assuntos quentes e muitas vezes polêmicos, prontos para o debate com o internauta. Os vídeos são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. Confere lá. O governador de São Paulo, João Dória, fez uma homenagem ao boxeador Patrick Teixeira, o mais novo dono do cinturão interino dos médios ligeiros da Organização Mundial de Boxe. O boxeador recebeu uma homenagem do governador de São Paulo na sede do governo paulista. Patrick Teixeira entrou para a história do boxe nacional ao conquistar o cinturão interino dos super meio-médios da Organização Mundial de Boxe e se tornar o 5º pugilista brasileiro a se tornar campeão mundial. Patrick conquista o título interinamente, mas deve ser consagrado campeão, já que o mexicano Jaime Munguia, atual detentor do cinturão, pretende subir de divisão e abdicar do título. A tarifa básica do transporte público na cidade de São Paulo vai ser reajustada. Ela passa de R$ 4,30 para R$ 4,40. Ela vale para ônibus, metrô e trens da CPTM, isso a partir de janeiro. O reajuste é de 2,33%. A prévia da inflação acelerou no mês de dezembro e registrou o maior índice para o mês desde 2015. Este aumento foi impulsionado pelo preço da carne, que novamente disparou nos supermercados. Quanto está o quilo da picanha e do contrafilé? Picanha está saindo a R$ 79,80 e contrafilé R$ 49,80. E aí, tá cara a carne? Normalmente eu compro aqui, né? Se eu não me engano, uns 2 meses atrás, o quilo do contrafilé estava uns 36, mais ou menos, né? Isso. Agora tá 49,80, então a gente já sente. O preço da carne, que já havia subido no mês passado, foi reajustado novamente. Hoje, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de dezembro, que é prévia do indicador oficial de inflação do governo. O IPCA 15 subiu 1,05% em dezembro. A carne, que ficou quase 18% mais cara, respondeu por 0,48 ponto percentual do indicador. No ano, o IPCA 15 acumulou alta de 3,91%, acima dos 2,67% registrados nos 12 meses anteriores. As festas de fim de ano costumam impulsionar os preços dos alimentos, mas o aumento das exportações de carne vermelha para a China esse ano também provocou reajustes aqui no Brasil. A boa notícia é que os preços devem recuar um pouco na segunda quinzena de janeiro. Uma parte desses aumentos deve ser devolvido, porque o consumidor também, já a partir de janeiro, passa a procurar menos carne, tá? Porque já passaram as festas, então isso já deve fazer sobrar um pouco mais de carne no mercado e possibilitar algum recuo no preço. Mas isso não quer dizer que a carne vá recuar ao patamar de preço de outubro desse ano, de 2019. Ela apenas vai devolver uma parte desse aumento aí que levou o preço médio em 25%. Este mercado na zona sul do Rio ainda não repassou o novo reajuste
reajuste para o consumidor. Preferiu diminuir o lucro para não perder clientes. Se a gente for repassar o cliente some e o prejuízo vai ser maior ainda, né? Então a gente teve que segurar essa onda. Enquanto isso, a dona Geisa, que não abre mão da carne vermelha, economiza em outras coisas. Eu não gasto dinheiro com roupa, essas coisas. Eu prefiro comer minha carninha. Eu abro mão de outros gastos e como a minha carne, imagina. Salete, você que é especialista no assunto, essa alta da inflação está focada só na carne ou pode ser estendida para os outros produtos também? Neste momento, ela está focada em carne e feijão, Augusto. Não há aparentemente nenhum risco, né, dela ser estendida para os preços em geral. Portanto, nenhuma pressão generalizada. Pelo menos foi isso que me disseram hoje vários economistas com quem eu conversei. A carne, por exemplo, você viu aí na reportagem da Melina, ela subiu quase 18% nas últimas semanas. Mas olha só, nesta semana, o preço da arroba do boi já caiu 9%. Né? Feijão carioca aparece com uma alta de mais de 20%. Deve retomar a normalidade, mas devagar. Porque mesmo com o aumento da área plantada no Brasil, o clima tem prejudicado a colheita. Agora, aumento de preço forte, que pesou mesmo no bolso, foi no bolso de quem gosta de fazer aquela fezinha. Sabe aquela fezinha na sorte ou no azar? Apostas de loteria, gente, subiram quase 37%. Você acredita, Augusto? Então, inflação na loteria também, é? Boa, inflação na loteria. Cuidado com o azar. Não dá. Obrigado, Salete. E a cúpula política de Itapissuma, na região metropolitana do Recife, foi afastada de suas funções pela Justiça. Todos são suspeitos de corrupção. A polícia concluiu que o prefeito José Bezerra Tenório Filho, do PSD, mais conhecido como Zé de Irmanteca, a vice, irmã Elionilda, do PP, 4 secretários e 3 vereadores estão envolvidos no esquema que desviou 10 milhões de reais entre 2017 e 2019. Hoje, eles foram afastados pela Justiça. As investigações, que ainda estão em fase inicial, apontam que cabos eleitorais foram contratados para executar serviços de limpeza urbana na cidade. A lei determina que este tipo de serviço deve ser contratado com licitação. Em troca, estes servidores contratados tinham que participar de comícios e passeatas políticas. Basicamente, o pessoal da gestão pegava dinheiro que deveria ir para a assistência social, desviava para cabos eleitorais. Esses cabos eleitorais exerciam a função de limpeza urbana no município de Itapissuma. Basicamente era isso. Para a investigação, nós temos elementos suficientes para indicar que existia uma organização criminosa, né, que loteou Itapissuma para benefícios próprios. Grande parte da população trabalha na prefeitura e agora teme perder o emprego. Eu acho isso errado, que ele não roubou nada. O prefeito dá dinheiro para vocês? Não, ele não dá dinheiro para a gente, ele ajuda a gente, entendeu? Por quê? Pagando a gente com trabalho, dando trabalho a gente trabalha, entendeu? E então você também trabalhava na limpeza? Eu trabalhava na frente de serviço, varrendo rua. Eu acho isso uma covardia. Covardia porque isso já vem há 36 anos, entendeu? E o povo mais carente de Itapissuma necessita desse programa. As pessoas que pescam, as pessoas que vai para a rua, a pessoa que pinta esse meio-fio, a pessoa que está trabalhando ali em cima na árvore de Natal. Isso é um programa de muito tempo. O que acontece? As pessoas se sentem constrangidas em relação a isso, aí a oposição vem para querer derrubar uma coisa que já vem de 36 anos. Os gestores estão sendo acusados de peculato, falsidade ideológica e formação de quadrilha, entre outros crimes. O segundo secretário da Câmara de Vereadores de Itapissuma deve assumir a prefeitura. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi preso ao chegar da Europa. Ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa que desviou verbas da saúde e da educação.
Ricardo Coutinho foi preso no aeroporto de Natal no final da noite de ontem, ao desembarcar de um voo vindo de Lisboa. O ex-governador era procurado pela polícia desde terça-feira, depois que o Tribunal de Justiça da Paraíba expediu um mandado de prisão contra ele. Coutinho é suspeito de liderar uma organização criminosa que desviou mais de 130 milhões de reais destinados à saúde e à educação. As investigações apontaram fraudes em licitações e em concurso público, além de superfaturamento na compra de equipamentos, medicamentos e prestação de serviços. Os valores desviados financiaram campanhas políticas, incluindo a do ex-governador. Outras 14 pessoas ligadas ao caso já foram presas e 4 seguem foragidas. E o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi transferido da Papuda, em Brasília, para Salvador, onde vai continuar a cumprir pena de prisão. O embarque do ex-ministro dos governos de Lula e Michel Temer foi feito hoje de manhã em um avião da Polícia Federal em Brasília. No último dia 9, o ministro do STF, Edson Fachin, autorizou a transferência de Gedel, atendendo a pedido da defesa. Em setembro de 2017, ele foi preso depois que a polícia encontrou malas contendo 51 milhões de reais em um apartamento na capital baiana atribuído ao político. Gedel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em Salvador, ele vai continuar a cumprir pena de prisão. Condenado no mesmo processo, o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, cumpre pena de 10 anos e 6 meses. O empresário Marcelo Odebrecht foi acusado de chantagear a empresa para assinar aquele acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. O novo presidente da Odebrecht, Rui Sampaio, declarou que o ex-executivo Marcelo chantageou a empresa em busca de dinheiro e poder. Sampaio afirmou que Marcelo recebeu 240 milhões de reais da companhia para assinar o acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Disse ainda que a delação do executivo era a condição imposta pelas autoridades para a leniência que o grupo tentava obter. Em um bilhete de próprio punho, Marcelo detalhou as condições que a empresa deveria lhe garantir. O total dos depósitos que o ex-executivo deveria receber era de 310 milhões de reais. Marcelo teve de pagar às autoridades o valor de 73 milhões. A demissão foi uma determinação do pai de Marcelo, Emílio Odebrecht, que comanda o grupo. A Odebrecht informou hoje que Marcelo foi desligado da empresa. E hoje tem a retrospectiva da Rede TV, os fatos que se destacaram na política, economia, cultura, entretenimento, no Brasil e no mundo, de uma forma bem diferente, acompanhando as histórias de vida de cada um aqui da Rede TV. E que você vai poder conhecer um pouquinho mais. A retrospectiva da Rede TV começa às 10h30 da noite, não perca, com Augusto Xavier. E todo mundo aqui da Rede TV. A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão preventiva de 22 acusados de participar de uma rinha de cães descoberta pela polícia no fim de semana numa chácara em Mariporã, na Grande São Paulo. A determinação foi da juíza Daniela Ock de Andrade Maria, da 2ª Vara Judicial. Os suspeitos que haviam sido presos no fim de semana e soltos mediante fiança tinham ordem de se apresentar à justiça durante a semana, o que não aconteceu. Por isso, a prisão deles foi decretada novamente. No total, são 41 homens envolvidos na rinha de cães. Eles responderão por maus tratos de animais, associação criminosa e jogos de azar. No México, uma batida entre 2 navios de cruzeiro deixou pelo menos um passageiro ferido. Essas imagens foram feitas por uma passageira da embarcação atingida. Neste outro vídeo, feito por um passageiro que estava em um terceiro transatlântico, é possível ver o momento exato da colisão. O acidente aconteceu no porto da ilha mexicana de Cozumel, um importante destino turístico do Caribe. De acordo com a imprensa local, ventava muito forte no momento em que a tripulação de um dos navios tentou manobrar e bateu na embarcação estacionada. Os 2 cruzeiros pertencem à companhia norte-americana Carnival Cruise. No Catar, Flamengo e Liverpool fizeram o último treino antes da final do Mundial de Clubes.
Seja no Rio ou no Catar, a torcida do Flamengo só pensa em uma coisa: é que essa data é marcante. No dia 13 de dezembro de 81, o Flamengo enfrentou o Liverpool na final do Mundial de Clubes. Nunes marcou 2 vezes, Adílio também deixou dele. Vitória por 3-0 diante do poderoso Liverpool. 38 anos depois, o Flamengo tem a chance de fazer história mais uma vez, apostando na liderança e nos gols de Gabigol e Bruno Henrique. A revanche será amanhã no Estádio Khalifa, em Doha. Apesar da euforia da torcida, o técnico Jorge Jesus falou em equilíbrio para a final. São 2 equipas, como o Bruno diz, não é? Bruno Henrique, não é? Já estão noutro patamar, não é? E as duas já estão noutro patamar. Vamos ver amanhã qual é a melhor. Mas do lado inglês, a euforia passa longe e a importância da decisão também. A situação é diferente para o Flamengo e para a gente. O Flamengo chegou aqui com a clara ordem de ganhar e voltar como heróis. Para nós foi: fiquem em casa e joguem a Copa da Liga Inglesa. Então é uma diferença imensa. O técnico Jürgen Klopp segue com problemas para a escalação. Van Dijk, o melhor zagueiro do mundo, ainda é dúvida. Hinaldo e o brasileiro Fabinho também. Mesmo assim, não tem como negar que o Liverpool continua como favorito para a decisão. Mas é bom lembrar um lema bem brasileiro. A gente aprendeu que não pode desistir, né? Que a gente sabe o que a gente é capaz, que o futebol que a gente pode apresentar. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. E até amanhã. Uma boa noite. E hoje tem a retrospectiva na Rede TV, 10h30 da noite. Não perca!